Galera, em pleno 2023, muita gente ainda não aprendeu a comprar celulares decentes e muitas empresas ainda aproveitam bastante disso para continuar lançando tranqueiras para enganar todos os leigos do nosso Brasil. E tá aqui eu de volta para dar risada junto com vocês. E cara, vou ser bem sincero aqui nesse vídeo, porque a minha vontade é de comentar igual eu fazia em 2020, onde não existia esse negócio de vídeo curto que deixou todo mundo ansioso, sem vontade de assistir vídeo longo. Inclusive, eu só parei de postar aqui no YouTube por conta disso. Eu percebo que a cada dia que passa, o público está indo embora de todos os canais do YouTube e consumindo cada vez mais vídeos curtos, e se a gente não se adaptar igual eu já faço há meses, todos vão cair no esquecimento. Mas eu mesmo não tenho por que reclamar disso, até porque minhas views nesses aplicativos são altíssimas. Mas enfim, né, vamos deixar isso pra lá e vamos comentar agora sobre os famosos celulares engana-trouxa que o brasileiro compra na ilusão que tá fazendo uma boa escolha, né, já que o vendedor disse que valia a pena, quando na verdade, quando você usa ele por uns 3 meses, você já não suporta mais o celular de tão ruim que ele fica. Então agora sim, bora lá pros 5 celulares pega-trouxa que todo mundo ainda compra em 2023. O primeiro celular, é claro que é daquela empresa famosa que até desistiu de fabricar mais smartphones, que é o modelo K61 da dona LG, esse que continua sendo o terceiro celular mais vendido do Mercado Livre, tendo mais de 10 mil vendas só de um vendedor só, custando na faixa de R$ 1.050 a versão de titânio e R$ 1.300 a versão branca. E minha honesta reação vendo isso é só de pura indignação, porque qual pessoa em sã consciência acorda um dia da sua vida pensando em pagar R$ 1.300 em um celular da LG com um dos piores processadores que um celular poderia ter por esse preço? Porque, cara, pra ser bem sincero, esse é o famoso celular engana-trouxa, justamente porque na cabeça do usuário que não entende sobre smartphone, ele vai ver os 4 GB de RAM, que é bacana, e 128 GB de memória interna, que é melhor ainda, mas não perceberam que esse MediaTek é um dos processadores que mais trava em jogos, que mais esquenta e drena a bateria muito rápido, e que a bateria de 4.000 mAh dele vai sofrer mais que iPhone de vitrine. Então, uma boa opção para você comprar com esse valor é o Redmi Note 12, que, sendo bem sincero, dá uma surra de pau mole no LG K61, porque ele consegue ter tudo mais atualizado e muito melhor, e custa basicamente o mesmo valor, porque atualmente, pode até pesquisar aí, não existem muitos celulares que tem 120 Hz de tela, 128 GB de memória interna e 6 GB de RAM, e ainda possui a tecnologia de NFC, que é perfeito para quem gosta de pagar conta só aproximando o seu celular, fora outras tecnologias que você não vai encontrar nessa carroça da LG, e tudo isso custando em média R$ 1.060, que dá para dividir em até 10 vezes sem juros pela Amazon. Inclusive, o link direto dele tá aí na descrição para quem quiser comprar. Lembrando que isso não é um vídeo patrocinado, e se fosse eu falaria, isso é apenas uma recomendação de alguém que entende sobre o assunto e sabe que o Redmi Note 12 tem baixíssimo índice de usuários insatisfeitos e que quem tem sempre recomenda pro amigo. Inclusive, como eu já falei, esse é um celular que eu dei pra minha mãe e até hoje ela é muito feliz com ele. Outro celular patético que é o famoso engana-trouxa é o LG K52, esse que tá na 4ª posição de smartphone mais vendido do Mercado Livre também e que custa em torno de R$ 1.000 a versão de 64 GB e 3 GB de RAM. Ou seja, o próprio anúncio já tá cuspindo na sua cara que o celular é horrível e muita gente não enxerga isso, porque basicamente tu estaria pagando R$ 1.000 em um celular que vem com o MediaTek MT6762, o mesmo processador lixoso que vem no LG K61, que a gente já sabe que é horrível, e se você for comparar os dois, vai perceber que os dois são duas escolhas péssimas, e a diferença é que um tem a tela maior que o outro e um tem mais memória também. Mas o principal motivo pelo qual eles existem é, no caso, fazer o consumidor de trouxa e pagar caro em algo que não vale a pena pelo preço que custa. Porque, sendo bem sincero, com esse valor você consegue fácil pegar um Motorola Moto G32, por exemplo, que tem o dobro de memória interna e 4 GB de RAM, com tecnologia de som estéreo e uma tela Full HD+, com uma bateria muito melhor que o celular da LG. E tudo isso custando atualmente na faixa de R$ 1.000. Então deixa o LG K52 para quem gosta de ser feito de besta e compre outras opções melhores, porque por esse preço qualquer outro celular consegue ser melhor. Lembrando que todos os links de celulares bons que eu recomendo vai estar aí na descrição com o melhor preço do mercado, tanto no Mercado Livre e também na Amazon. Agora a gente precisa comentar do Galaxy A04s, esse que custa mais de R$ 800 e vem com 64 GB de memória interna e 4 GB de RAM. Até aí qualquer leigo compraria só vendo isso no anúncio. Porém, aprenda uma coisa, galera, raramente você vai encontrar um celular da Samsung por R$ 800 e ele ser equilibrado em tudo. Normalmente eles sempre vão colocar duas coisas boas, como memória RAM e memória interna, até porque a maioria das pessoas só se baseia nisso, e depois eles cagam completamente em diversos aspectos bons do celular, como sensores de câmera ou de um processador decente. E muito por conta também do valor dele, que R$ 800 hoje em dia você não consegue muita coisa se tratando de um celular de uma marca tão grande como a Samsung. Então um exemplo disso é o processador Exynos 850, que esse sim trava mais que um usuário de pedra. Você pode até ver os testes de jogos nele, a maioria tudo rodando no pior gráfico possível e quase não chegando nem nos 30 FPS, sendo que por volta desse valor existe o Redmi 12C, que tem o dobro de memória interna e custa R$ 100 a menos que o celular da Samsung,
Samsung. Então eu sempre digo o seguinte, galera, não é porque o celular é barato que ele tem que ser ruim. E esse é um exemplo claro disso. Você tem duas opções de celulares com o mesmo preço, porém um é bem melhor que o outro em quase todos os aspectos. E aí vai de você querer escolher por fama da marca ou pelo que o celular oferece. Lembrando que por ele ser Samsung, ele não é um celular péssimo, porém ele também não é flor que se cheire. E agora o que não pode faltar, o famoso resto de rico, o iPhone XR. Esse que já deu o que tinha que dar e mesmo assim tem muita gente que fica empurrando ele a goela abaixo para você rasgar seu dinheiro comprando, porque primeiro que em 2023 é muito difícil você achar ele em um bom estado, e fora que você vai ter que pagar quase R$2.000 em um, e aí você pega o tanto de desvantagem que o celular tem, que não são poucas. Primeiro que esse smartphone foi lançado há 5 anos atrás, então além dele não atualizar mais, você só vai conseguir achar versões de vitrine e com a bateria com a mesma saúde de uma fumante de 90 anos de idade, e que literalmente tudo nele é ultrapassado, e sendo bem sincero, ele só vende muito porque é da Apple, porque se fosse de qualquer outra marca já tinha caído no esquecimento. Mas como vocês estão ligados, o pobre brasileiro adora um status, e ver esse iPhone XR é uma oportunidade de ser incluída nesse meio dos influenciadores. Aí o resultado disso é que muita gente ainda insiste nesse celular que já foi um dos nossos queridinhos, mas que infelizmente já deu o que tinha que dar, e a real é que as pessoas ainda compram ele pelo fato de ser um dos poucos iPhones que são acessíveis e que ainda dá para aguentar. Mas a realidade de quem tem ele é carregar no mínimo 5 vezes no dia e ter uma tela que qualquer Android desse valor daria uma pisa de cinta nele em qualquer aspecto. Agora o que não pode faltar é o rei dos celulares engana-trouxa, que foi recorde de vendas e que conseguiu bater mais de 50 mil unidades vendidas apenas de um vendedor, e que é considerado atualmente o 7º smartphone mais vendido do Mercado Livre, que é o famoso LG K41S. E agora, galera, eu queria entender qual o motivo de alguém em pleno 2023 pagar praticamente R$800 em um celular com 32 GB de memória e 2 GB de RAM. E detalhe que até nisso você não tem paz, porque desses 32 você só pode utilizar 20 porque 10 são completamente usados pelo sistema pesado da LG, e que claro que você não saberia disso porque nem na caixa avisa esse tipo de prática, sendo que se você acha que é impossível se manter com um celular de 64 GB de memória, imagina esse que te dá uma falsa impressão que tá pegando um de 32 GB, quando na verdade você só vai poder usufruir de 20, e quem dera que o problema só fosse esse, porque ele vem com aquele processador patético chamado de MediaTek Helio MT6762, que ninguém suporta mais esse processador, porque além dele drenar muita bateria, ainda consegue ter um desempenho horroroso em qualquer jogo casual que você queira jogar na Play Store, e que sendo bem honesto pra vocês, esse LG K41S só valeria a pena se um dia custasse na faixa de R$650 ele novo lacrado, porque atualmente ele vai ser sim considerado um pega-trouxa, porque não tem condições de pagar quase R$800 no celular da LG, que o processador é péssimo, que praticamente não tem memória para guardar nada de importante, e também tem a questão da bateria de 4.000 mAh, que todo mundo sabe que em 2023 é só decadência. A gente mal tá conseguindo se manter com celulares de 5.000 mAh, imagina com esse celular da LG, que basicamente tudo nele é muito ruim. Então, meus amigos, é muito bom ter voltado aqui a falar com vocês aqui nos vídeos longos do YouTube. Eu realmente espero que o like de vocês me ajudem muito a me incentivar a voltar a produzir conteúdos longos como esse e não focar só em vídeos curtos, que é a nova moda do momento e que com certeza tá acabando com o cérebro de muita gente. Fechou, meus queridos? Ative o sino das notificações e se inscreva aí no canal. Fiquem todos com Deus e é nóis!